Formas supressivas e não supressivas de domínio na intervenção estatal na propriedade privada. A intervenção do Estado na propriedade privada é um tema complexo e crucial para a manutenção do equilíbrio social e da função social da propriedade. Essa intervenção pode ser classificada em duas grandes categorias: formas supressivas e formas não supressivas de domínio. Cada uma dessas categorias envolve diferentes instrumentos e efeitos sobre a titularidade da propriedade, refletindo as intenções do Estado em atender às demandas sociais, econômicas e ambientais. As formas supressivas de domínio são aquelas em que o Estado intervém de modo a alterar a titularidade da propriedade, transformando um bem privado em um bem público. O exemplo mais claro dessa intervenção é a desapropriação, que ocorre quando o Estado precisa de um imóvel para a realização de uma obra ou serviço de interesse público. Nesse caso, o proprietário é indenizado, mas perde a posse e o domínio sobre o bem. Essa prática é fundamentada no princípio da função social da propriedade, que exige que os bens sejam utilizados em benefício da coletividade. Outro instrumento de intervenção supressiva é o confisco, que se refere à apreensão de bens pelo Estado, geralmente em razão de atividades ilícitas. O confisco é utilizado em situações onde há necessidade de punir o proprietário, ao mesmo tempo, proteger o interesse público. Por exemplo, bens adquiridos de forma fraudulenta podem ser confiscados pelo Estado, que atua em defesa da ordem e da legalidade. Essa forma de intervenção busca coibir a prática de crimes e a corrupção, servindo como um mecanismo de controle social. A pena de perdimento de bens é uma terceira forma supressiva de intervenção. Ela é aplicada em casos específicos, geralmente vinculados a delitos e infrações legais, resultando na perda da propriedade como forma de sanção. Um exemplo seria a perda de bens utilizados na prática de tráfico de drogas, onde o Estado retira o bem da posse do criminoso, não apenas como punição, mas também como meio de prevenir futuras infrações. Esse mecanismo é fundamental para a manutenção da ordem pública e da segurança. Por outro lado, as formas não supressivas de domínio referem-se à intervenção estatal que ocorre sem alteração da titularidade da propriedade. Nesse caso, a propriedade permanece no domínio privado, mas sujeita-se a restrições ou regulamentações impostas pelo Estado. O poder de polícia é um exemplo primordial desse tipo de intervenção. Ele confere ao Estado a capacidade de regulamentar e fiscalizar atividades privadas para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade. Isso pode incluir a fiscalização de estabelecimentos comerciais para assegurar que operem de acordo com as normas de saúde e segurança. Outro exemplo de forma não supressiva é a servidão, que é um direito real que permite a utilização de um bem alheio para fins específicos, como o acesso a uma estrada. A servidão não retira a propriedade do bem, mas impõe ao proprietário limitações sobre o uso do seu imóvel. Por exemplo, se um imóvel rural precisa de acesso a uma estrada pública que atravessa uma propriedade vizinha, o proprietário pode ter que permitir a servidão, garantindo que o outro possa transitar por sua propriedade sem que isso configure uma perda de domínio. O tombamento é mais uma forma de intervenção não supressiva. Ele consiste na proteção de bens de valor histórico, artístico ou cultural, impondo restrições ao uso e à modificação desses bens. Quando um imóvel é tombado, sua conservação e integridade tornam-se responsabilidades do proprietário, que deve respeitar as normas estabelecidas pelo Estado para garantir a preservação do patrimônio cultural. O tombamento é fundamental para a manutenção da identidade cultural e da memória coletiva de uma sociedade. A requisição é outro instrumento de intervenção não supressiva, que permite ao Estado a utilização temporária de bens privados para atender a necessidades públicas urgentes, como em situações de emergência. Por exemplo, em caso de desastres naturais, o Estado pode requisitar veículos ou propriedades para abrigar pessoas desabrigadas ou para realizar operações de socorro. Embora o proprietário não perca a titularidade, ele deve permitir a utilização do seu bem, recebendo, em geral, uma indenização posterior pela utilização. A ocupação temporária também se insere nas formas não supressivas de intervenção. Trata-se de uma medida que permite ao Estado a ocupação de um imóvel particular por um período determinado, geralmente em situações excepcionais, como em operações de segurança pública. A ocupação temporária pode ser uma resposta a uma necessidade imediata, permitindo que o Estado atue sem que haja necessidade de uma desapropriação formal, mantendo, assim, a titularidade da propriedade com o seu proprietário original. Essas formas de intervenção,
tanto supressivas quanto não supressivas, têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Elas possibilitam ao Estado agir em benefício do interesse coletivo, garantindo que a propriedade não seja apenas um direito individual, mas também um dever social. No entanto, a utilização desses instrumentos deve ser feita com cautela e respeito aos direitos dos proprietários, evitando abusos que possam gerar conflitos e injustiças. Em síntese, as formas de intervenção do Estado na propriedade privada refletem a busca por um equilíbrio entre os direitos individuais e as necessidades coletivas. A intervenção supressiva altera a titularidade da propriedade, enquanto a não supressiva impõe restrições ao seu uso, mantendo a propriedade no domínio privado. Ambos os tipos de intervenção são essenciais para a efetivação da função social da propriedade e a promoção do bem-estar da sociedade, sendo que cada um deles deve ser aplicado de acordo com as circunstâncias e necessidades específicas. Assim, a compreensão dessas formas de intervenção é crucial para a análise das relações entre Estado e propriedade, especialmente em um contexto de constante mudança social e econômica. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!